Boa noite, queridos amigos aqui presentes. É sempre uma imensa alegria nos encontrarmos nesta casa de amor e de caridade, para que juntos estudemos as palavras do Mestre Jesus e as sementes de luz que Ele nos legou por meio do Evangelho. Estendemos esta alegria aos nossos telespectadores da TV Mundo Maior. Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos amparar neste momento glorioso de aprendizado. E que o Mestre Jesus nos abrace carinhosamente, juntando o seu coração bendito ao nosso numa prece de louvor e agradecimento. Antes de falarmos sobre o tema, façamos uma singela homenagem, conforme o nosso calendário espírita, a uma trabalhadora que tanto ajudou o Espiritismo, que plantou com a sua palavra e o seu trabalho as sementes da doutrina espírita. Falamos de Maria Dolores, nascida na cidade de Bonfim da Feira, no estado da Bahia, em 10 de setembro de 1901 e desencarnada em 27 de julho de 1958. Esta querida companheira dedicou-se à poesia e ao jornalismo. Em Salvador, assinou a página feminina do jornal O Imparcial durante 13 anos, época em que também lecionava humanidades. Receando a apreciação da crítica especializada, guardou para si a sua obra poética durante muito tempo, segundo ela própria confessa no prefácio do livro Ciranda da Vida. Sua primeira obra publicada foi em benefício da instituição Lar das Meninas Sem Lar, fato esse que propiciou a sua entrada no mundo literário. Dedicou-se ao amparo das crianças assistidas por esta instituição, estendendo a sua obra benemérita, muitas vezes abrigando no seu próprio lar muitas dessas crianças desvalidas, orientando-as e assistindo-as fraternalmente. A Casa de Juvenal Galeno, no estado do Ceará, também é uma das instituições que recebeu o carinho e a ternura de Maria Dolores. No ano de 1971, através do querido médium Francisco Cândido Xavier, sua obra poética continuou, pois ela nos presenteou com a ternura dos seus ensinamentos transbordantes de amor e de fé. Desde então, é uma trabalhadora incansável, pois no plano espiritual nós não tocamos arpinhas e descansamos eternamente. Continuamos trabalhando, tanto para nós quanto para os nossos semelhantes. E ela continua nos enviando as suas mensagens de paz e de amor em forma de poesia e rimas, sendo muito comum enviar as tradicionais mensagens das mães e do Natal por meio destas comemorações. Foi o espírito encarregado de enviar a mensagem Dádivas de Amor em vista da desencarnação do senhor José Gonçalves Pereira. A esta nossa querida irmã, Maria Dolores, os nossos sinceros votos de muita paz, que ela possa continuar nos ajudando e nos amparando no plano espiritual. O que é um homem de bem? Muitos pensariam é uma pessoa que cumpre com as suas obrigações sociais, que cumpre com as suas obrigações perante os seus semelhantes, que respeita integralmente as leis humanas, o Código Penal, o Código Civil. Claro que isto é também ser um homem de bem. Nós precisamos seguir as leis da sociedade a qual estamos inseridos. Faz parte dos nossos deveres, das nossas obrigações. Nenhum ser humano tem apenas direitos, tem também os seus deveres. Mas, se sairmos da esfera apenas materialista,
se pensarmos no mundo espiritual, se pensarmos na nossa condição de espíritos temporariamente encarnados, será que nós podemos dizer que seremos homens de bem, e homens no sentido de humanidade? Que nós seremos homens de bem apenas e tão somente seguindo as leis humanas? Neste ponto, os Espíritos nos esclareceram magnificamente, como sempre fazem, por meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Para Deus, não basta seguirmos apenas as leis humanas. É importante seguirmos as leis divinas, as leis espirituais, as leis que Deus nos legou. No livro O Céu e o Inferno, publicado por Allan Kardec, ele demonstra, uma das últimas partes do livro, são os exemplos. Exemplos de espíritos felizes, exemplos de espíritos tristes, de espíritos sofredores, de espíritos em expiações terrenas. Em uma destas comunicações, um espírito disse o seguinte: na terra fui um homem que perante a sociedade gozava de imensa reputação e prestígio. Todos me achavam uma pessoa de bem. Desencarnei acreditando nisso. Porém, ao chegar no plano espiritual, tive uma má surpresa. Pois apesar de respeitar a lei dos homens, no íntimo, cometia atos que, na minha visão, perante a justiça terrena, passavam desapercebidas. Não eram tidas como infrações, mas perante as leis divinas, o meu egoísmo, a minha falta de humildade, a impaciência e tantas outras imperfeições morais se mostraram infrações às leis divinas. Esta comunicação nos mostra claramente que o homem de bem é feito não somente de retidão perante as leis humanas, mas também perante as leis divinas. As leis humanas, elas são imperfeitas, elas se aprimoram com o tempo. Paulatinamente, elas se aproximam das leis divinas, mas ainda a nossa sociedade está muito longe de contemplar tudo o que está nas leis divinas, nas nossas leis humanas, nas nossas leis terrenas. E aí nós poderíamos nos questionar, agora preocupados, porque qual será a surpresa que nós teremos no plano espiritual? Como nós fazemos para nos tornarmos homens de bem, mulheres de bem, pessoas de bem? Claro que o primeiro ponto é respeitarmos as leis da sociedade onde nós estamos inseridos. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, Jesus, nos mostra quais são as qualidades de um homem de bem. O que nós, como espíritos, devemos fazer para nos tornarmos homens de bem? Quais são as emoções que nós temos que cultivar para chegarmos a este ponto? Vejamos então algumas das qualidades que o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra como inerentes a um homem de bem. Um homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ora, se nós praticarmos a lei de justiça, de amor e de caridade que o Cristo nos mostrou e que Kardec aprofundou, nós não faremos jamais nada que prejudique alguém. Porque se formos justos, se agirmos com amor perante o nosso semelhante e se praticarmos a caridade, o egoísmo não morará em nosso coração.
pois nós, em cada uma das nossas atitudes, sejam elas pequenas ou grandes, pensaremos não somente na satisfação das nossas necessidades, mas também na satisfação das necessidades do nosso semelhante. Portanto, o homem de bem não é apenas aquele que segue a lei escrita dos homens, que muitas vezes não é justa, que muitas vezes, mesmo estando dentro da lei, podemos prejudicar alguém. Um homem de bem é aquele que segue a lei máxima que Deus colocou, a de justiça, a de amor e de caridade. Um homem de bem é aquele que questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos. O que será que eu fiz hoje? Será que algum ato que eu perpetrei hoje prejudicou o meu semelhante? Ofendeu alguma pessoa? Deixou-a triste? Este é um questionamento que temos que fazer ininterruptamente. E ao final, comentaremos um grande espírito que fazia este questionamento e nos deixou uma dica bastante valiosa. Nós devemos perguntar, como homens de bem, se violamos a lei em nossas atitudes. E não apenas a lei humana, mas a lei divina, a lei espiritual. Será que nós deixamos passar alguma oportunidade de sermos úteis para o nosso semelhante? Porque nas leis humanas, se tivermos a oportunidade de ajudar, em muitos casos, mas não ajudarmos, nada há na lei humana que nos repreenda. Mas e na lei divina? Se eu tenho a oportunidade de ajudar o meu semelhante e não faço, será que eu não estou infringindo a lei de justiça, de amor e de caridade que o Mestre Jesus nos legou? É uma reflexão que precisamos fazer cotidianamente, em cada momento da nossa vida. Um homem de bem é aquele que tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Quantas pessoas não se revoltam ao ver determinados obstáculos em suas vidas? Ter fé na abundância e na alegria é muito fácil, não é? É muito fácil dizer que acredita em Deus quando o vergão da dor não nos cala fundo. Mas e no momento da provação? E no momento dos obstáculos da vida que todos nós temos? Obstáculos esses que muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós pedimos, nós buscamos, nós imploramos no momento da reencarnação perante a nossa consciência doída. O homem de bem é aquele que se resigna perante a providência divina. E não a resignação que é traduzida na inércia, ou na paralisia, ou na lamentação, mas aquela resignação que constrói, que nos faz ter força, que nós compreendemos o momento da dor, a aceitamos, mas procuramos nos melhorar para que ela não se repita, ou pelo menos seja amenizada. O homem de bem é aquele que sabe que tudo acontece por meio de Deus. É aquele que sabe que nada acontece sem a permissão divina. O homem de bem é aquele que tem fé no futuro, pois sabe que o seu futuro não é este corpo de carne que assumimos temporariamente. Este corpo é a nossa ferramenta para que possamos interagir neste mundo material, para que possamos eliminar ou pelo menos minimizar as nossas imperfeições. É este corpo que nos permite reencarnar, conviver com os nossos familiares que não caíram de paraquedas, estamos junto deles por algum motivo. É este corpo físico que nos permite trabalhar,
que nos permite desenvolver a nossa inteligência e, principalmente, desenvolver a nossa fé. O homem de bem acredita que as coisas espirituais estão acima dos bens temporais. E ele tem fé no futuro, porque acredita em Deus, acredita na justiça divina. E esta justiça divina jamais nos daria apenas uma oportunidade de vivermos sobre a terra. Nós temos as reencarnações para burilarmos o nosso espírito, para eliminarmos as nossas imperfeições. O homem de bem sabe que as dores do mundo não são um castigo, uma punição. São apenas as provas, as ferramentas que Deus colocou em nosso caminho e que muitas vezes nós pedimos para que fossem colocados, para que transformássemos o nosso íntimo, para que abandonássemos os nossos erros, para que reparássemos os nossos erros. Pois não há nada pior para um homem de bem do que ter gravado em sua consciência que ele prejudicou o seu semelhante em determinado momento. Para um homem de bem, ao prejudicar alguém, ele sente a necessidade de reparar este erro, de reencarnar próximo daquela pessoa a quem ele prejudicou, o ofendeu, para que restabeleça os laços de fraternidade e de amor. O homem de bem é aquele que tem o sentimento de amor e de caridade, mas não o sentimento de amor e de caridade que pede algo em troca. Olha, eu faço até o bem, mas a pessoa não me falou nenhum obrigado. Não faço mais o bem também. Ingrata aquela pessoa. Quem disse que nós temos que fazer o bem para receber um obrigado ou para receber uma recompensa? O bem tem que ser feito de forma desinteressada. Jesus pediu algo para nós? Jesus nos trouxe a sua palavra. Jesus fez o maior bem que um espírito poderia fazer. Reencarnou entre nós, mesmo não tendo mais essa necessidade, mesmo sabendo que seria humilhado, mesmo sabendo que seria provavelmente crucificado, mas reencarnou mesmo assim por amor a nós, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Imaginemos se Jesus quisesse alguma compensação, o que nós oferecemos a Jesus em troca desse grande sacrifício que ele nos fez? O que legamos para ele, o que a humanidade legou para ele, foi uma cruz, foi a humilhação de muitos séculos. O homem de bem é aquele que encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que pratica, no bem que pratica ao próximo. O homem de bem se sente feliz nas lágrimas que ele seca, nas dores que ele consola dos nossos semelhantes, na consolação que ele leva aos aflitos. Quantas dores não existem neste mundo para serem consoladas? Muitas vezes nos perguntamos, mas o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que eu posso fazer para se aproximar deste ideal de um homem de bem? Basta olharmos para o nosso lado, basta olharmos para os sofrimentos que imperam na Terra como um planeta de provas e expiações. E a culpa deste sofrimento não é de Deus, é das nossas imperfeições morais. A Terra é um vasto campo de trabalho. Nós temos diversas oportunidades de ajudar o semelhante. E não apenas de forma material. Muito pelo contrário, quando consolamos um aflito, quando enxugamos uma lágrima,
quando consolamos, amainamos as dores de alguém, estamos praticando a lei de justiça, de amor e de caridade. Portanto, o homem de bem é aquele que é benevolente para com todos, que é bondoso para com todos, que entende as imperfeições alheias, que é indulgente com os erros alheios. Pois quem de nós é perfeito? Quem, encarnado neste momento no planeta Terra, pode dizer: eu sou absolutamente perfeito? Jamais erro, jamais errei e jamais errarei. Ninguém na face da terra pode dizer isso. Portanto, como é que podemos condenar o erro de alguém de maneira veemente se nós temos os nossos próprios erros? Não quer dizer que tenhamos que ser complacentes com o erro. Indulgência e complacência são coisas absolutamente diferentes. Não temos que ser complacentes com o erro. Temos que ajudar aqueles irmãos que estão ao nosso lado a fazerem a coisa certa, a enxergarem os seus erros. Mas jamais julguemos o outro com o ferro que não gostaríamos de sermos julgados. Porque muitas vezes julgamos o nosso semelhante, mas ficamos melindrados quando apontam os nossos erros, não é? Nós gostamos muitas vezes de apontar o dedo para os outros, mas basta que o outro aponte o dedo mindinho para nós, que aí a coisa pega. Mas quem é você para me apontar o dedo? Será que nós não temos que fazer esta pergunta para nós mesmos? Jesus, o educador por excelência, certa feita já disse: quem jamais pecou, que atire a primeira pedra. Sabe quantas pessoas sobraram naquele momento que iriam apedrejar aquela mulher? Ninguém. Pois se nós fizermos um exame justo da nossa consciência, veremos que todos nós temos os nossos erros, temos as nossas imperfeições. O homem de bem é aquele que respeita as convicções sinceras do seu semelhante. Muitas vezes nós queremos impor a nossa opinião, não queremos? Não, mas você não pode pensar assim, você tem que pensar assado. Você não pode ter esta religião, tem que ter a minha religião. Mas não é um sinal de caridade respeitar as convicções alheias? É um sinal de caridade. É uma qualidade do homem de bem. Jesus nos impôs as suas ideias? Em nenhum momento. Jesus jamais forçou alguém a aceitar o seu apostolado de amor, mesmo sabendo que este era o caminho correto. Portanto, um homem de bem jamais violenta as convicções alheias, as respeita. Pode não concordar, é óbvio, pode ter uma orientação diferente, mas sem jamais desrespeitar o livre-arbítrio e a liberdade do seu semelhante. Um homem de bem é aquele que usa sem exagero, com parcimônia, os bens que lhe são concedidos nesta reencarnação. Pois estes bens que nós temos, na verdade, são um empréstimo. E um empréstimo de quem? Não é do banco, mas é um empréstimo divino. Pois Deus não é o Criador de todas as coisas? Deus não é o Criador do universo? Portanto, tudo aquilo que está no universo é uma criação divina. E nós os tomamos emprestados em cada reencarnação. No fundo, elas não nos pertencem. E se elas não nos pertencem, nós temos que ter bom senso na sua utilização. Até porque aquilo que para nós é supérfluo, aquilo que para nós excedeu as nossas necessidades, pode estar faltando para o nosso semelhante. Muitas vezes a nossa vaidade
e o nosso egoísmo em nos apoderar cada vez mais dos bens materiais, em ter cada vez mais, causa muitas dores aos nossos semelhantes. Portanto, o homem de bem é aquele que não precisa amealhar bens materiais acima das suas necessidades. É aquele que enxerga que o verdadeiro tesouro não é o ouro e a prata ou os bens materiais, mas sim os valores espirituais, os tesouros espirituais. Pois, ao contrário dos bens materiais, que se desagregam com o tempo, os bens espirituais são eternos, não podem ser roubados, não podem se desgastar com o tempo, estão gravados no nosso coração e na nossa consciência. Um homem de bem é aquele que sabe tratar o seu semelhante, independentemente da sua posição social. Se está numa posição de comando, não utiliza o poder e a força para humilhar os seus subordinados ou aqueles que estão abaixo dele na escala social. Não usa o seu poder para esmagar o outro. Usa o seu poder para elevar o outro, para fazer com que o seu semelhante se desenvolva, tanto intelectualmente quanto moralmente. Se está numa posição de subordinação, o homem de bem sabe respeitar aquele que está acima dele. Sabe dos deveres e das obrigações. Sabe das dificuldades que cada líder enfrenta no seu dia a dia. Obviamente que teríamos aqui mais uma lista de qualidades de um homem de bem. Mas, se adotarmos aquela regra que comentamos no início, lei de justiça, amor e caridade, se seguirmos esta lei e estas 3 palavras, nós estamos no caminho certo para nos tornarmos um homem de bem. Santo Agostinho, famoso teólogo e um dos grandes teólogos do cristianismo, certa vez disse que toda noite, quando ele se deitava, ele se fazia as seguintes questões: será que eu fui um homem de bem? Eu prejudiquei alguém? Algum ato que eu cometi, alguma atitude que eu tive, feriu o meu semelhante? Santo Agostinho nos dizia que esta era a ferramenta que ele utilizava para dizer toda noite: estou no caminho de me tornar um homem de bem. A participação dos senhores e das senhoras formulando suas perguntas dentro do tema que foi exposto. É só levantar o braço, o microfone chega. Boa noite. Boa noite. Você falou sobre a nossa necessidade de coisas, de ter coisas. E o que dizer dos homens ou das pessoas que necessitam do outro, acima de si mesmos? Todos nós necessitamos do outro. Nós vivemos em sociedade. Aliás, a lei de sociedade é uma das 10 leis divinas. Nós precisamos do outro para viver, porque é só em companhia do outro que nós conseguimos desenvolver as emoções e as virtudes. Como é que eu posso me tornar mais paciente? Não é ficando sozinho lá no Himalaia. Aí é muito fácil ser paciente, né, com aquela vista maravilhosa. Aonde eu preciso desenvolver a paciência é com o meu semelhante, é convivendo com o outro, é convivendo com as imperfeições alheias. É aí que eu consigo praticar a paciência. Portanto, além dos bens materiais, na verdade, todos nós precisamos do nosso semelhante. Sem os nossos semelhantes, sem as outras pessoas, nós não seríamos ninguém. Nós não aprenderíamos,
nós não praticaríamos as virtudes que já obtivemos, nós não apararíamos as imperfeições que nós possuímos. Por isso que a vida em sociedade e a vida no núcleo familiar é importantíssima. Quando nós entrarmos no nosso lar hoje e vemos aquela pessoa, seja o marido, a esposa, a sogra, o sogro ou os filhos, e dizer assim: ai, essa pessoa me cansa tanto. Olhemos para ela de uma outra maneira. Olhemos para ela como um irmão de caminhada, que roga pelo nosso esforço, pelo nosso amparo, mas que também nos ajuda a sermos pessoas melhores. O que mais? Temos tempo. Marcos, você colocou aí uma certa altura aí que nós devemos perguntar se a nossa atitude, a nossa ação deixou alguém triste ou deixou alguma pessoa incomodada. As pessoas normalmente, quando estão agindo de forma equivocada e você tenta orientá-las de uma forma correta, normalmente elas ficam, se desagradam com você. O que você pode me passar sobre isso? Por vezes nós temos a melhor boa intenção, não é? Falamos com jeitinho, porque tem que falar com jeitinho também, né? Eu aponto o erro para o bem do outro, mas aponto o erro quase que crucificando a pessoa. Muitas vezes nós apontamos o erro da pessoa e a pessoa não aceita. O que é isso? É a expressão da vaidade e do orgulho. A vaidade e o orgulho são as duas maiores chagas da humanidade, junto com o egoísmo, porque ela nos impede de ver os nossos próprios erros, ela nos impede muitas vezes de ter a humildade de ouvir o outro, aquele que está nos fazendo um determinado apontamento, uma determinada correção, e pelo menos nos abrir para pensar naquilo que o outro disse. Por vezes nós já nos fechamos, o outro começou a falar, não quero ouvir, quem é você para me dizer o que eu preciso melhorar? Por que nós não mudamos esta frequência, esta atitude? Ouçamos o que o nosso companheiro tem a dizer sobre nós. De repente ele está realmente nos apontando uma imperfeição que nós não estamos enxergando. Muitas vezes o outro enxerga uma imperfeição nossa e nós não enxergamos. É absolutamente normal. Então tenhamos a humildade de ouvir o que as pessoas dizem para nós. Se, após refletirmos, acharmos que aquela observação não cabe, a descartemos. Mas jamais impeçamos o nosso irmão de nos apontar os nossos erros e as nossas falhas. E aquele que aponta o erro e a falha, o faça com fraternidade, com indulgência, sem querer julgar o outro pelas suas atitudes. Porque um dia nós somos a pedra, mas no outro podemos ser a vidraça. O que mais? Já estamos perto de sermos homens de bem, né? Então, por isso não temos tantas dúvidas assim. Bom, opinião corajoso, vai. Alma corajosa. Nós temos mais uma pergunta, vai. Não se sintam intimidados. Muito bem. Vamos buscar alguma pergunta, meu querido. Realmente, a sua exposição é um roteiro para que a gente consiga. Mas muitas vezes, nos falta força. Nos falta coragem para realmente mudarmos. E aí eu pergunto, o que fazer? Como proceder? O que buscar? Busquemos o nosso Pai, o nosso Criador. Peçamos a Ele força e coragem para que consigamos enxergar o caminho que tem que ser percorrido.
Muitas vezes nós só pensamos em Deus nos momentos de dificuldade, não é? Naqueles momentos onde a coisa fica realmente difícil, onde ninguém mais nos ajuda e nós pensamos em Deus. Não, pensemos em Deus cotidianamente. Peçamos a Ele, não bens materiais ou os números da Mega Sena, mas peçamos a Ele força, coragem. Peçamos a Deus que Ele nos ajude a enxergar aquilo que precisamos modificar em nós. Nós sabemos o que precisamos modificar. Nós sabemos quais são as nossas imperfeições. Mas, quando reencarnamos, quando assumimos o corpo terreno, muitas vezes nos esquecemos ou desconsideramos as nossas necessidades. Rezemos, façamos uma prece para o nosso amigo espiritual, para o nosso espírito protetor que sempre nos acompanha. Todos nós temos um espírito protetor. Peçamos que ele nos ampare ainda mais, que ele nos fortaleça para que possamos enxergar aquilo que precisamos modificar em nós. Nós estamos reencarnados não é apenas para um passeio. Não caímos aqui de paraquedas. Nós estamos aqui porque fomos criados por Deus, pelo nosso Pai, para atingirmos a perfeição. Estamos longe ainda da perfeição, mas já caminhamos muito em vista de quando fomos criados como espíritos simples e sem conhecimento. Agradeçamos a Deus esta oportunidade bendita e peçamos a ajuda dele e dos amigos espirituais com fé para que consigamos compreender as nossas necessidades. Suas considerações finais, meu querido. Ser um homem de bem não é uma tarefa fácil, reconhecemos. Exige muita abnegação. Mas nós temos esta força. Por vezes, o oposto do orgulho é o descaso que nós temos conosco mesmo. Mas nós temos dentro de nós a força plantada por Deus para que consigamos superar as nossas imperfeições. E nós conseguiremos superar as nossas imperfeições com trabalho, com muito trabalho, com muito estudo, estudando as leis espirituais, estudando as leis divinas. Estudemos as palavras do Mestre Jesus no Evangelho. Sigamos o roteiro que Jesus nos traçou. Podemos não conseguir dar todos os passos, mas se dermos 1, 2, 3 passos, nós já estaremos no caminho da perfeição. Eis o nosso destino. O nosso destino não é sofrer. O nosso destino não é a dor. O nosso destino é a felicidade e a perfeição. Mas esta caminhada não é feita por Deus, é feita por nós, com os nossos próprios pés. Que possamos juntos caminhar nesta estrada do bem e nesta estrada evolutiva. Agradeço a paciência e a compreensão de todos e que possamos nos reunir numa próxima vez para estudarmos as palavras do Mestre Jesus. Muito obrigado.